Esta é uma videoaula que vem tratar a respeito do KV e do MAS. Nós vamos discutir nessa aula o melhor método de usar o KV com o MAS, a maneira de se obter a melhor qualidade de imagem, todas as dicas, cálculos. Nós vamos encontrar também alguns exercícios que eu gostaria muito que você fizesse. E eu gostaria de começar essa aula agradecendo por você ter adquirido essa videoaula, e eu espero, aliás, eu não espero, eu tenho a certeza que essa videoaula vai lhe ajudar bastante, vai lhe capacitar a mexer com KV e com o MAS. Muitos profissionais não se preocupam com esse cálculo, mas o bom uso, saber lidar com esse cálculo, implica em não perder filmes, em ter qualidade de exame, enfim, em se destacar no mercado. Boa aula! O mercado hoje em dia torna-se cada vez mais exigente. Nós estamos na era digital. A televisão é digital, as imagens são digitais, o som é digital, tudo é digital. A radiologia também caminha para a era digital, para o CR. As pessoas querem qualidade de imagem. Vamos comparar essa questão com o mercado de televisão. As pessoas procuram obter televisão de tela plana ou então a TV de LCD. Já não querem mais a TV convencional. Aliás, nem sei se fabricam mais. Mas o fato é que no raio-x apenas 2% das clínicas são digitalizadas. A maioria trabalha com o raio-x convencional. Portanto, cabe a nós produzirmos imagens tão boas quanto os digitais através da radiologia convencional. Isso pode ser possível através do bom uso do KV e do MAS. Veja aqui na tela, a imagem à sua esquerda no vídeo é uma imagem que não teve o uso adequado do KV e do MAS. Já a imagem à direita é uma imagem no raio-x convencional que teve o melhor uso do KV e do MAS. A imagem abaixo é uma imagem feita na era digital através do CR. Perceba que a imagem digital com a imagem convencional que está aqui à direita, com bom uso do KV e do MAS, torna-se similar em termos de qualidade. Com essa aula, eu quero que você aprenda a chegar em imagens quase como as digitais. Vamos começar essa aula descrevendo o KV e o MAS. O MAS determina o contraste. Ele é responsável em demonstrar mais ou menos partes moles na imagem radiográfica. Então, quanto mais MAS eu tiver no exame, melhor será a imagem para a parte ortopédica. Por quê? Porque dessa maneira eu elimino as partes moles, dando destaque para a parte óssea. O MAS é o resultado da multiplicação do tempo, que aparece no comando do aparelho com o símbolo S, pela corrente do filamento, que aparece com o símbolo MA ou MAS, que significa o foco. O KV é responsável pela qualidade da imagem. Quanto mais KV eu tiver, significa que mais potência eu terei no aparelho. Portanto, quanto mais KV for selecionado, mais escura ficará a radiografia. E quanto menos KV eu tiver selecionado no aparelho, mais clara ficará a imagem na radiografia. Alguns aparelhos no seu comando trazem o botão do MA e do S. Devemos lembrar que o MAS é multiplicação do MA pelo S. É o valor desse comando, do MA, vezes o valor do S. Vamos ver agora alguns exemplos desse cálculo. Nesse slide, eu tenho o foco 100, o MA 100, multiplicado pelo tempo 0,10 segundos, 1 milésimo de segundo. 100 vezes 0,10 é igual a 10 MAS, o MA vezes o S. No foco 200, com o mesmo valor de tempo, ou seja, foco 200 vezes 0,0
10 segundos, eu vou ter 20 ms. O mesmo acontece com o foco 300. Foco 300 vezes 0.010 é igual a 30 ms. Fácil, né? Outros aparelhos, como esse que está no seu vídeo, possuem já o identificador do ms, ou seja, ele já mostra o valor correto do ms. Ele traz o foco, o MA, e já o MAS calculado. Alterando esse botão, eu altero o valor do tempo, que altera já o valor do MAS. Quero mostrar para vocês, através de uma filmagem, como é feito esse procedimento. Toda vez que eu mexo no MA, que é o foco, perceba que eu estou alterando o foco, eu altero em conjunto o MS, perceba. Por sua vez, toda vez que eu mexo no tempo, eu também vou modificar o MS. Tempo com o MS. O MS é a multiplicação do MA vezes o S. Nesse caso, 100 vezes 0.33 é 3.3. 100 vezes 0.10 é igual a 10. 100 vezes igual a 1 segundo, 100 vezes 1 é igual a 100. No foco 200, 200 vezes 1 é igual a 200 ms. A mesma coisa acontece nos outros focos. Sempre haverá a multiplicação. Aplicação do kV e do ms. Como já falamos, o ms é a combinação do foco vezes o tempo. O ms pode variar de acordo com a necessidade do exame. Isso significa uma alteração nos valores do foco ou do tempo. Qualquer um desses valores sendo alterado, altera diretamente, como vimos na filmagem, a relação do ms. A alteração do ms serve como uma ferramenta para a produção da melhor imagem. Veja, usar o tempo menor diminui o borramento da imagem. Quanto menos tempo, menos borramento na imagem eu terei. Essa técnica é aplicada geralmente para pacientes com propensões a tremerem durante o exame. Pacientes como crianças, pacientes como deficientes e outros. Toda vez que se diminui o tempo, se diminui o borramento. A imagem que aparece na sua tela é a imagem de um raio-x de tórax de uma criança. Perceba que a imagem está borrada. A criança se movimentou durante o exame. Com isso, causou o efeito de borramento. O efeito de borramento é similar ao efeito da fotografia de um carro em movimento, por exemplo. Quando o fotógrafo tira a fotografia de um carro em movimento, a imagem sai apenas com um borrão. Para evitar esse borrão, para que o fotógrafo consiga realmente tirar a foto do carro em movimento, ele reduz o tempo de luz. O mesmo é realizado com a radiação. Reduzindo o tempo de exposição da radiografia, é como se reduzisse o tempo de luz para realizar uma fotografia. Quero falar novamente a respeito da aplicação do kV e do ms, dessa relação. Para se produzir uma imagem óssea com bastante qualidade, com bastante detalhe, deve-se colocar mais ms, aumentar o valor do ms e, para compensar a técnica, diminuir o valor do kV. Portanto, quando o exame é feito para imagem óssea, usamos mais ms e menos kV. Agora, quando o exame for utilizado para partes moles, que é tudo que não é osso, por exemplo, abdômen, por exemplo, tórax, usa-se um baixo MAS e aumenta o kV. A seguir,
veremos imagens que irão demonstrar o que foi falado. Neste slide em sua tela, nós temos duas radiografias do metacarpo. Note que são radiografias do mesmo paciente. O que acontece? Na radiografia à esquerda, utilizou-se pouco MES e um elevado kV. Já na radiografia à direita, utilizou-se muito MES e um baixo kV. Perceba que existe uma diferença de imagem entre as duas. A imagem da direita tem mais qualidade do que a imagem da esquerda. Nesse outro slide na sua tela, nós vemos duas radiografias da mesma região, a região do tórax ou arcos costais. Na imagem à esquerda foi utilizado um baixo MES e um alto kV. Perceba que as costelas quase que desaparecem nessa imagem. O que está sendo estudado aqui, o que se tem de ênfase, são as partes pulmonares. Já na radiografia à direita, utilizou-se um alto MES e um baixo kV. Perceba que aqui a gente pode estudar as costelas e a parte pulmonar tem a sua visualização prejudicada. O raio-x da esquerda foi um raio-x para tórax, para a parte pulmonar. O raio-x da direita foi um raio-x para arcos costais, para a parte óssea. Perceba a diferença. A potência foi a mesma, mas o fato de alterar o valor do MES modificou totalmente a imagem. Vamos aprender agora como calcular o kV. Existe uma fórmula para isso. A fórmula é kV igual a, abre parênteses, espessura vezes 2, fecha parênteses, mais constante. Perceba que a espessura foi representada pelo símbolo E minúsculo e a constante foi representada pelo símbolo K maiúsculo. Para calcular o kV, é necessário ter a espessura da incidência, ou seja, da parte na qual nós estamos radiografando. E também é necessário ter o valor da constante. Sobre a espessura, nós vamos explicar na frente como se mede, como se mensura a espessura da parte a ser radiografada. E sobre a constante, também nós vamos ensinar como ela é calculada. Por enquanto, vamos ter a fórmula do kV. Para esse exemplo, eu peguei uma espessura qualquer, uma espessura de 10 centímetros. E uma constante de sala igual a 30. Muito bem, substituindo os valores, terei kV igual a espessura, que é 10, vezes 2, mais o valor da constante, que é 30. Portanto, terei kV igual a 20, que é 10 vezes 2, mais o valor da constante, 30. Portanto, kV é igual a 50. Todo kV de toda incidência é calculado desta maneira. Veja, é simples calcular o kV. Basta ter um espessômetro e saber qual é a constante da sala na qual você está trabalhando. Vamos conhecer um pouquinho a respeito do espessômetro. O espessômetro nada mais é do que uma régua de alumínio em formato de L. Possui duas hastes. Essas duas hastes servem para serem posicionadas no paciente e assim indicar a espessura de cada paciente em cada incidência. Perceba que na haste principal corre uma outra haste. Essa outra haste marca a espessura do paciente. O espessômetro deve ser sempre posicionado no ponto onde entra o raio central. Algumas incidências fogem da regra. Nós veremos a seguir. Mas antes, eu queria exibir um filme que mostra como funciona o espessômetro. Para medir uma estrutura, eu utilizo o espessômetro. Portanto, dando apenas um exemplo, eu posiciono a estrutura e meço através do espessômetro. À medida que o espessômetro apresentar, nesse caso aqui, 7,5 cm,
Essa será usada para o cálculo. Perceba que o mesmo aconteceu com esse raio-x. Esse posicionamento é um posicionamento do quadril direito. Perceba que o raio central está entrando na posição de interesse, que é a articulação coxo-femoral. O espessômetro deve ser posicionado exatamente nesse local, na articulação coxo-femoral. Como disse, alguns exames fogem da regra. É o caso da coluna lombosacro em perfil, caso que veremos a seguir. Nesse exame da coluna lombosacro em perfil, o raio central está posicionado na articulação L5-S1. Esse local é o local onde há mais espessura, mais densidade na coluna lombosacro em perfil. Isso se deve por dois motivos. Primeiro, para que o raio-x tenha mais atenuação nessa região, por ser mais densa, e também para evitar as elipses na região de L5-S1 e de L4 com L5, que são as regiões de mais interesse no estudo da coluna lombosacro em perfil. Elipses são formas circulares que aparecem no corpo de vértebra, na parte superior e